Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Ei! Ô, Glória! Bem-vindos, que delícia, mais um encontro, né? Mais um Bem encontro, juntinhos. essa comunidade de expansão universalista, União Unidade, com o propósito de unidos acessarmos a consciência divina cada dia mais, e para isso requer a disponibilidade de soltar tudo que não faz parte da consciência divina, que é um monte de mentira, Sim. um monte de papo furado, um monte de história que a mente conta. Estamos aqui para divertidamente percebê-las e falar, nossa, não quero mais isso, me mostra a verdade. Basicamente, o caminho todo é esse dia após dia, fazendo esse trabalho. Hoje a gente começou com essa música, porque eu te desejo vida, longa vida, te desejo o melhor, eu desejo que você seja feliz e, principalmente, eu desejo que você acesse cada dia mais a verdade sobre você, a verdade sobre a vida, a verdade sobre tudo, porque a verdade sempre vai te colocar num estado de paz, num estado benevolente, num estado de alegria. E para acessar isso, cada dia mais a gente vai desmascarando as mentiras. E o interessante é que aquilo que você pensa não é neutro. Não existem pensamentos neutros, e os pensamentos estão ligados a sentimentos, e eles também estão ligados à sua visão sobre o mundo. Então, não existe uma visão neutra, não existe um pensamento nem um sentimento neutro. Então, qualquer ataque a um irmão, a um inimigo, seja lá como você determina isso, é um ataque contra você mesmo. E você está se ferindo. E pode ser que você ainda não se ame o suficiente para falar, eu me firo mesmo, que se dane. Então, aí está um grande ponto para você acessar o amor e sair desse papo furado, né? Começa com amor a ti mesmo, porque assim você, aí, a partir daí, quando você pegar um pensamento de ataque, seja ele mínimo, os mínimos detalhes, você não vai querer isso. Primeiro, porque não é certeza que você vai ferir o próximo, mas pode ser que sim. Mas é uma certeza que você vai estar ferindo a você mesmo. Principalmente quando você guarda a mágoa de alguém e você está com rancor dela, com raiva dela, desejando que ela morra, que ela se ferre, não é certeza que ela vai se ferrar. Isso não é certeza. Pode ser que ela seja tão forte que você nem chegue nela. Você nunca vai saber. Isso não é certeza. O seu impacto sobre o outro não é certeza. Não existe pensamento neutro, mas você não sabe o nível de consciência, como o outro está, de proteção, enfim. Mas uma certeza é: o seu pensamento de ataque sobre o outro, o seu estado de não perdão, de fúria, de ódio, de raiva sobre essa pessoa, é um ataque contra você mesmo. O mal é o mal, né? Isso você já vai ser refletido na sua vida. Isso aí é uma lei da vida. Acho que todo mundo percebe isso, né? Ou vocês já viram alguém que está num estado de não perdão, não consigo perdoar, e tá bem. Aparentemente, pode ser que esteja bem. Enfim, nenhum ataque, nenhum pensamento de ataque sobre o outro, mínimo, máximo. Aliás, todos eles é um ataque contra você mesmo. E é por isso que a oração de São Francisco se faz tão bela. É um treino para a gente se fazer, né? É um treino realmente para a gente parar de se ferrar, em primeiro lugar. Aí depois perceber como é bom, né? Tá conexo a essa energia. Bora lá? Bora lá, já que essa foi só a introdução, né? Introdução, vai falar mais que é bom. Fechou. Já foi, para mim, a aula toda aqui do encontro todo. Nossa. Como pode melhorar? Mas... Aqui, ó. Então bora lá. Na versão do Padre Marcelo Rossi, que eu vejo uma versão com bastante alegria, eu gosto dela. Muito bom. Uau, mas é possível, né? Ué? Eita, Ah, valeu. sempre entre os mantras, né? Bom, que alegria, gente. Tava escrito ali no cartaz, né? Não violência. Paz, não violência. Do micro para o macro. Do micro dos seus pensamentos para o macro do mundo. A gente não quer brigar com essa realidade porque não muda essa realidade. A gente não quer ficar vendo o erro com condenação dessa realidade, porque isso traz mais disso para essa realidade. O alvo é criar uma realidade diferente.
uma realidade mais pacífica, amorosa e alegre. E aí está uma ferramenta que nós temos na mão de acessar a consciência e fazer escolhas conscientes de como reagir diante de determinada situação. Existe um piloto automático de reação na nossa mente, que a gente aprendeu, uma programação automática. Onde houver ódio, devolvo com ódio. Onde houver ataque, eu devolvo com ataque. Só que conscientemente, você, de repente, pode escolher diferente a forma de reagir a essas coisas, simplesmente para parar de tomar. E aí criar uma realidade diferente. Primeiro, você começa, opa, eu vou parar de me ferrar, porque eu me ferrando, eu não crio uma realidade diferente. Então, primeiro reconhecer isso, né? Reconhecer o ataque, aonde começa esse ataque e o resultado desse ataque, que é para si mesmo, né? Que é para si mesmo. Você começa reconhecendo. E aí você fala, não quero mais isso. Não quero, e começa a fazer afirmações de que eu não quero ferir ninguém, porque eu não quero ferir a mim mesmo. Né? É do micro para o macro. É do micro, que é você com você mesmo, e depois é você com as pessoas ao seu redor, e depois é você com as pessoas que te fazem realmente mal. As pessoas ao seu redor, pai, mãe, filhos, elas também podem entrar no pensamento de ataque. Elas também estão em um estado evolutivo, assim como você. E você também pode entrar num pensamento de ataque sobre o outro. Isso não é sustentável, né? Pode ser que você consiga equilibrar isso dentro de uma relação, dentro de uma família, né? Ainda assim, você pode ter algo muito maior se você começar a tomar mais consciência desses momentos de ataque, principalmente quando o seu parceiro, as pessoas ao seu redor estão nesse estado, né? Que aí é o grande desafio de você ou estar mais consciente ou sair de perto naquele momento para não reagir com raiva, com ódio, para não aumentar aquela energia. Né? Então essa oração traz muito essa sabedoria. Primeiro você toma consciência. Todos que estão no YouTube, um beijo para vocês, né? A Maria Faria, a Neide, a Lu. Vou tirar o primeiro, que a primeira que chegou hoje aqui no YouTube foi a Maria Faria. Antes de começar, E né? lembrando, você mostrando a sua alegria aqui no YouTube, nós vamos tirar 3 mantras aí para a gente dar uma aquecida aqui no coração. Vamos lá, Maria Faria e todos nós. Minha crença é mais forte que meu medo. Faço os meus sonhos acontecerem. Minha crença de que sou capaz, ou minha crença de que não depende só de mim, ou minha crença de que eu, unido com a luz do Criador, posso manifestar coisas incríveis nessa terra. Desde que você acesse você e não queira realizar os desejos dos outros, porque às vezes a gente compra o sonho dos outros. Mas qual é o seu real desejo? Qual é o seu real desejo de manifestação? Ele beneficia você, beneficia o meio, beneficia a sua família? Abra os braços e receba a sabedoria para criar isso com alegria. Abra os braços e receba. Que lindo isso para ela, hein? É interessante, porque de fato a gente compra muito o sonho de outras pessoas, né? O sonho da ancestralidade, a gente compra o sonho da família, daquilo que você ouviu quando você era uma criança ainda, daquilo que seus pais desejavam, né? Ou desejaram para você. O sonho das pessoas que estão ao seu redor, o sonho das pessoas que trabalham na mesma área que você, às vezes você olha para o lado e fala, nossa, olha, é ali que eu quero chegar e tal. Mas sem perceber que aquilo nem é o que te traria essa paz, esse senso de unidade, essa leveza, essa felicidade. Aquilo é o caminho de alguém, é o caminho que faz sentido para alguém, mas de fato esse caminho faz sentido para você? Pode ser que sim, mas a gente não descobre enquanto não entrar em contato com aquilo que é verdadeiro para nós, né? E o Vini já abriu o encontro de hoje trazendo um pouquinho dessa verdade interna. Vocês perceberam? Que quando a gente tira as mentiras, derruba as mentiras, é o que sobra, essa espiritualidade, essa nossa verdade interna. Esse caminho acontece quando a gente deixa cair as mentiras. Então, às vezes você está duplicando os desejos, os sonhos de alguém, isso é uma mentira para você. Você está atacando o seu companheiro, sua parceira, quem vive com você na mesma casa sem perceber, isso é uma mentira, isso não é sua essência, não é sua verdade. Está afastando você da sua unidade, da sua leveza, né? Então, quantas coisinhas do dia a dia, quantos ataques para você, para o outro, você está fazendo sem perceber que isso está afastando você da sua essência e dessa paz, né? Dessa leveza que é o que a gente vem buscando. E de tudo aquilo que você deseja e seus sonhos, talvez você ainda não perceba os seus maiores interesses. Parece muito louco isso, mas quando você pensa agora em seus sonhos, aquilo que você quer manifestar e fala,
eu ainda não percebo meus maiores interesses nisso. E por reconhecer isso, só aguardo o dia de amanhã. O nível de conexão que você vai ter com os seus sonhos, porque naturalmente você vai receber a clareza de quais são os maiores interesses mesmo, dentro daquilo que você deseja manifestar. Então, se afirma hoje com toda humildade, tudo isso que eu quero, que eu desejo manifestar, os meus sonhos, eu ainda não percebo os meus maiores interesses nisso. E aí por trás, hein? Mas quando você receber a sabedoria sobre os maiores interesses, vem uma força incrível manifestadora daquilo. Uhum. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mais um? Mais um. Neide, Luciana, a Nalva, Nádia, lá vai. Nájila. Hoje estamos forte aqui no Zoom também com os praticantes do União Unidade, hein? Hoje tá uma lindeza isso aqui. Andréia, Elias, a gratidão. Fernanda Dourado, Débora Andrade, a Lu, Marilúcia. Hoje vai ser um envio. Estamos fortes. Hoje Todo mundo vai ser um envio potente, hein? Aguardem até o final e vocês verão União Unidade, vida de vocês. Mas vamos ver a minha riqueza. Para! Minha riqueza e a medida do meu sucesso estão na quantidade de amor que dou e recebo. Ai, meu coração. Vou de novo? Sabe o que é? É uma obsessão pelo sucesso nessa realidade. É uma coisa super valorizada. E assim, e muitas vezes o sucesso está no âmbito competitivo, está no âmbito comparativo, né? De quem é mais ou de quem é menos. Quem falou isso? Quem botou esse significado nisso? Quem disse que a gente precisa seguir esse mesmo significado? Já que quer tanto sucesso, e se eu pudesse mudar isso, falar, meu, o sucesso está na quantidade de amor que eu dou e recebo. Ou seja, eu sou bem-sucedido quando estou nesse estado de dar amor. Aí eu chego até num ponto, cara, eu tenho mesmo ser um sucesso? Eu preciso ser um sucesso? O que é o sucesso? O que é o sucesso? Posso só dar um amor? Só que já que a gente quer tanto sucesso, se dá, tá bom, quer sucesso? E se for a quantidade de amor que você expande e o quanto você é aberto a receber isso? Só isso. Você ainda faz questão do sucesso? E se fosse isso? Você dá um tapinha nas costas, nossa, que beleza, eu tô cada vez amando mais. Né? Mas se você pudesse desapegar da necessidade de ser um sucesso, de ter um sucesso, e simplesmente se conectasse com você, com a felicidade, um compromisso em acessar estados cada vez mais elevados da consciência, de alegria, de amor e de felicidade. Qual o tamanho do sucesso perto disso? Para que esse sucesso, pai? Para quê? É da hora, não descarto, não excluo, mas... Interessante que aí muda um pouco. Aqui a gente está falando de sucesso até como materialização, né? Realização, que para essa realidade é sucesso. E quanto mais você está alinhado, né? É tão mais simples reconhecer o que faz sentido criar, materializar, pedir por aquilo e receber aquilo num estado de não luta, num estado de não esforço e num estado de merecimento natural, sem precisar ficar provando que você merece aquilo e que o outro não merece, que você merece. Aqueles jogos que a gente até falou no encontro passado, né? De competição, de comparação. E que se você não é um sucesso, você é um fracasso. Fracasso também tem a sua polaridade aí. Uhum. Então, enquanto você não for um sucesso, você é um fracasso. Uhum. Então, vou escolher ser um sucesso independente do que aconteça, ou simplesmente se dane, sucesso ou fracasso, isso são mentiras. Essa realidade conta. Isso é um implante. É um implante. Então, você pode desistir da ideia de sucesso e desistir da ideia de fracasso. E aí, o que vai sobrar é o seu alinhamento divino interno. E aí vai ficar mais fácil criar, descriar, materializar, escolher, saber para onde ir, receber, né? Eu quero saber quem aí está disposto a desistir do que você falou? Da ideia de sucesso e de fracasso. Sabia que isso é uma ferramenta de negócios, no Access? Desista da ideia de sucesso e fracasso para você criar o seu negócio. E aqui a gente entende que você é o seu negócio. A sua vida é o seu negócio, não é só negócio de trabalho, né? Desiste da ideia. Quero ver aí quem desistiu. Eu desisto desse papo furado de sucesso e fracasso. Papo furado da pega é um negócio chato, mano. Sofrida sempre ali, alto e baixo. Ai, que se dane. Que glória. Ô, glória. E o que mais é possível? Mais um? Mais um para finalizar. Aí hoje a gente vai fazer uma leitura das cartas de Cristo, novamente. Eu me perdoo
e me permito ser digno de amor e de felicidade. Eu me perdoo. E essa energia do perdão, ela vai liberando a falsa ideia de condenação, Uhum. né? A energia só existe a chave porque tem um cadeado, né? O cadeado é a condenação e a chave da libertação é o perdão, né? Então, a partir do momento lá que houve o primeiro julgamento, a condenação e tudo mais, criou um cadeado, mas não se cria o cadeado sem a chave. Uhum. Então, tem a chave. Então, se por alguma coisa que você fez na vida, você ainda se condena por algo, não faz sentido. Não melhora a vida de ninguém, você não merece viver nesse inferno. Tem que sair logo daí. Começar a fazer essa fé, me perdoa, e ver que não faz sentido ficar se condenando, não faz sentido nenhum, não traz benefício nenhum, não traz, você tem a escolha de perdoar. E como a gente está falando sobre o outro, quando a gente está falando de perdoar o outro, na verdade, está muito mais ligado a perdoar a si mesmo, porque se você ataca o outro, o pensamento de ataque está em você. É você que está condenando o outro. Então, você que vai estar, quando você perdoa o outro, aparentemente está perdoando o outro, o cadeado está em você, a chave está em você. É você condenando o outro, quem tem que ser perdoado é você por você mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa. Vale da mesma forma, você acredita, né? Quando a pessoa tem o ponto de vista que ela está sendo sempre atacada, no sentido de ela se atacar e esse espelhamento refletir numa realidade onde ela acredita que ela sempre está sendo atacada ou sempre, sabe, vítima de um ataque, entende? Faz todo sentido. A partir do momento que você começa a entender isso sobre o ataque, até mesmo do outro, você vai escapando disso. Você não vai entrando mais nesse universo. Entende? Isso não vai mais fazer sentido no seu campo. Quando você trabalha o seu campo. Ah, mas eu não tenho pensamentos de ataque. Será que não? É. É bom verificar, né? É bom dar uma verificada. É o que eu vejo assim, quanto mais você eleva o seu estado de consciência, quanto mais você percebe o quanto você se ataca, o quanto, né, menos você vai receber ataque dos outros. Menos você vai estar ressoando nessa realidade criada, né? Então, a chave, se você sente que é muito atacado e tudo mais, o problema está lá fora, aproveita que a solução está aí dentro. Está aí dentro, na hora de você se fortalecer. Por que você? Né? Porque você ainda é fraco. Porque você ainda tem pensamentos de ataque contra você mesmo. Então aquilo só entra em ressonância. A partir do momento que você define que você não vai mais alimentar pensamentos de ataque seus, você também não vai permitir que outros também tenham esses pensamentos de ataque. Você tem esse poder. Você tem esse poder. Muito mais poderoso do que uma tapação de umbigo. Porque você está falando isso, me veio a coisa do ataque psíquico mesmo, né? A gente só considera que é algo que vem do externo para nós. E não que você faz um auto-ataque psíquico com você. E a gente está aqui falando de ataque ou de violência, percebe, investiga como que isso acontece dentro de você. Porque pode ser que num primeiro momento, como existe uma resistência inicial de, não, isso aqui já liberei, já não ataco ninguém, nem me ataco. Porque às vezes não vem como ataque aquilo. Mas percebe, vem como autoviolência? Pode ser a mesma coisa do que autoataque, né? Vem como autoabuso? Pode ser parecido com ataque. E o convite também é para investigar de que maneira isso pode estar se apresentando para você e sabe, desde o mínimo, desde o florescimento disso. Porque ataque não é necessariamente você gritar, vai para aquele lugar, isso também é uma forma de ataque. Mas a gente está aqui falando daquele ataque, sabe? De quando eu e o Vini, a gente discorda, às vezes, de algum assunto que a gente está conversando, ligado a trabalho, alguma coisa, ele tem um ponto de vista, eu tenho outro, e aí a gente vai para os nossos espaços para refletir um pouco, né? Para perceber um pouco. Porque está na energia do ataque. Porque se a gente continuar, a gente ataca. E o ataque não é porque a gente vai sair brigando e gritando um com o outro, mas é porque pode ser que em algum momento eu pense, nossa, que estúpido, que ele tem esse ponto de vista. Não, isso já é um ataque. A verdade, quando isso acontece, o ataque já está acontecendo. Só de pensamento, ainda mais no nível de... Quanto mais você vai elevando o nível de energia seu, um pensar, o ataque já acontece e no nível que se está, se há um afastamento. Só quando você tem consciência, você sabe que é hora de cada um ir buscar sua consciência para sair daquela energia.
né? Para não... Primeiro, quem está mais consciente nessa situação bate o cajado e fala que não, né? E entender, e aí vai trabalhar em si e pelo outro. É possível fazer isso, né? Quem está mais consciente na situação faz, se os dois não tiver, cada um vai lá trabalhar, vai ter seu espaço para trabalhar. Mas naturalmente vai haver um afastamento e não precisa falar nada. É só o pensamento de ataque já é um ataque. Eu lembro muito da história de Jesus, quando ele percebeu o tamanho do poder dele, quando ele amaldiçoou a figueira e a figueira murchou, né? Ele veio assim, opa, não posso vacilar. Não posso vacilar com meus pensamentos, que eu posso ferir pessoas e ir pesado. É por isso que dizem, tem aquela frase, Deus não dá asa às cobras, não? Sei lá. Mas, enfim, é que você vai recebendo esse tipo de energia de poder conforme você vai tendo mais consciência. Porque imagina se te dá um nível de poder muito grande e você ainda tem, né, piloto automático de ataque, de condenação, você vai sair debulhando. Imagina assim, se você recebe a mágica da instantaneidade, de tudo aquilo que você pensa, cria, e você olha para alguém, de olhar para alguém, olha o poder que isso tem, de olhar negativamente, né, pesado para alguém. Eu comentei com o Vini uma coisa do espinho na língua, quase que eu esqueci de falar. E foi muito interessante. Até esqueci de abrir mais sobre isso com o pessoal lá no espaço, com a Deia, tudo, né? Esqueci de comentar. Estava parando ali no estacionamento, antes de chegar no espaço, e ouvi um comentário, e era um papo de tipo... É como se tivesse um ponto de vista de que a Terra tinha que acabar mesmo, de que as pessoas não tinham jeito mesmo, de que ninguém estava se desenvolvendo. Quando eu ouvi aquilo, eu automaticamente entrei em julgamento. Eu entrei num estado de tipo assim, fale por você. Eu já desci do carro pensando assim, fale por você. Porque o que você está fazendo para desenvolver? Está reclamando da terra, reclamando da vida, eu estou aqui me desenvolvendo, então fala cada um por si. Mas eu já entrei num lugar de... Que ponto de vista interessante. Estúpido. E aí, gente, eu juro, não deu 2 segundos, eu comecei a sentir a minha língua, parecia que ela estava cheia de espinho. Eu lembro que meu pai uma vez comeu uma fruta que ficou com a língua cheia de espinho, não lembro o nome daquela fruta. Aquela fruta lá que você, sabe? Eu estava com essa sensação da minha língua ficar cheia de espinho, mas imediatamente eu reconheci o porquê que eu estava com aquela sensação. Foi por conta do ataque que eu fiz ali. Foi pela intensidade do ataque que eu projetei ali. Na mesma hora eu reconheci, eu falei, ok, essa é a percepção dele, eu tenho a minha percepção, e tipo, foi baixando, sabe, o voluminho assim da intensidade e acalmando aquilo em mim. Eu tô falando do tempo de bater a porta do carro, pegar a bolsa no porta-mala e sair. Isso tudo aconteceu, acho que no espaço de tipo 1 minuto, sabe? Mas foi tão forte isso para mim, foi quando eu comentei com o Vini, ele trouxe essa passagem da figueira, né? E eu percebo a cada dia o quanto a gente precisa desenvolver essa nossa plataforma para esses saberes mágicos, para a instantaneidade, para o Pequi, para pensar e criar, né? O quanto a gente precisa de espaço, de consciência, de plataforma para isso acontecer. Porque sem plataforma, sem sustentação, o que a gente faz é que a gente pega esse poder e potência e usa contra o outro e usa contra nós. Porque quando eu fiz isso com aquilo, quando eu fiz aquilo com ele, não foi a língua dele que ficou energeticamente cheia de espinho, foi a minha. Não foi para ele, não foi ele que eu ataquei. Foi a mim Pode mesma. até ser que ela prejudicou ele, mas ela não sabe. Eu não sei o que acontece aconteceu, que, né, a si mesmo é sempre uma certeza, né? Então, assim, só que faz parte do desenvolvimento dela, do meu, faz parte do seu. Então, não deixar cair em tentação, mas a tentação é de se julgar por isso. Cara, tentação besta, né? Mas faz parte. A questão é o quão consciente você vai estar diante de tudo isso, de perceber, tá? De procurar estar cada vez no estado de percepção quando isso acontecer com você, né? Porque aposto que quando isso aconteceu, você caiu numa leve condenação, mas já percebeu por fora, e aí por isso você conseguiu liberar e foi. E tá tudo bem, faz parte da evolução de cada um no nível que cada um está. O mais importante é o compromisso em quê? Em perceber, e lembra da palavra, disponibilidade constante de soltar. Sabe, eu estou disposto a não pensar mais assim, eu estou disposto a não atacar mais ninguém. Só de você afirmar isso, essa é a palavra mágica, é a varinha de cordão, a disponibilidade. Eu estou disposto a
não fazer mais isso, a não pensar mais assim, a não ter mais pensamentos de ataque sobre ninguém. Eu estou disposto a não... A partir do momento que você está disposto a não ter mais isso, ao que você vai estar disposto? A verdade, a visão de Deus, a real, né? Só que você tem que reconhecer as mentiras e o que você está disposto a soltar. Você ia falar? Ia falar que o que eu senti na hora foi uma sensação de estar sendo corrigida. Eu sempre falo, né, da correção do amor, né, que o amor corrige, que o amor queima, que o amor puxa pela orelha e te coloca na rota. Então, imediatamente, aquele espinho na língua para mim não foi uma punição, tá? Eu não interpretei como uma punição. Uma consequência, Eu interpretei como uma correção. correção. Entendi. E você acha que essa correção viria se você não tivesse no estado de disponibilidade, por exemplo, para... Não né? viria. Isso já está meio que automático, sim. já quase que rápido, assim, né? Isso, aí que eu queria chegar. Eu dei a minha permissão para que o amor me corrigisse. Eu dou essa permissão diária. Eu dou a permissão para que eu seja corrigida pelo divino. Tipo, qualquer coisa que eu estiver saindo da rota e eu posso não perceber, porque às vezes é um piloto automático, pode me chamar e pode me corrigir, que eu vou estar aqui ouvindo. Então, existe isso que o Vini falou, essa chave, você disse? Palavra mágica, que é a disponibilidade. Isso não aconteceria se eu não tivesse dado essa permissão, se eu não estivesse disposta a ser corrigida, se eu não estivesse disposta que essas coisas apareçam assim, saltem na minha cara, tipo, ó, isso aqui não é você sendo você. Não é assim, isso aqui é errado. É simplesmente, isso aqui não é você. Esse ataque, esse nível de julgamento não é a sua essência, não é a sua verdade. Então é como se o amor dissesse, volta para a rota, volta para casa. E aí, imediatamente, opa, o amor está me corrigindo, ele está me chamando. E vocês estão dispostos a permitir que o amor corrija vocês constantemente? Foi pesado essa correção? Nossa, foi tão gostoso. E os espinhos foram só um sintoma, assim como o corpo mostra uns sintomas para a gente olhar e fazer as correções necessárias, né, para que as coisas funcionem de uma forma amorosa. Então, disponibilidade para soltar, disponibilidade para ser corrigido. E pode ter certeza, corrigido pelo amor não dói. Agora, no sistema de pensamento infernal, ou que chamam de egóico, né, é punição, e aí a correção vem com a punição, né? É erro, que é considerado um pecado, e aí que o pecado merece a punição, porque é através da punição que você evolui. Isso aí você fica lá correndo na corrida dos ratos ali. Acha que você está evoluindo e você está correndo no mesmo labirinto lá. Acha que evoluiu, chegou outra, nunca sai, né? Mas aparentemente é a correção. Melhorei. Né? Punir a pessoa, ela cumpriu ali, ou me punir, melhorei. Você melhorou aqui, ó, na horizontal. E é sempre pesado. Agora, o amor sempre vai corrigir de forma leve, só ter medo. Pode ir tranquilo que vai ser leve, tá? Eu sempre vejo aparentemente que sim. leve, né? Inclusive, não gosto mais daquela pergunta, pelo amor ou pela dor? Porque isso é dizer que o amor corrige de forma fraca. O amor inclui tudo. Amor é igual a consciência, ele inclui tudo. Se tiver que doer, não precisa ser sofrido. Não precisa ser com sofrimento. Se tiver que ser intenso, ele vai ser intenso. Se tiver que arder, ele vai arder. Se tiver que ser no carinho, na leveza, ele vai ser o que se requerer ser. Ele não tem ponto de vista sobre nada. Amor é igual a consciência, amor inclui tudo. Então, por isso que eu não gosto dessa dualidade que coloca o amor, sabe? O amor, você vai pelo amor ou vai pela dor? Eu vou pelo que tiver aqui. Eu vou pelo que for preciso. Boa. Pelo que for preciso. Legal. Show. Pessoal, então é o seguinte. Quem tá no YouTube aí já deu likezinho. Um likezinho humilde. Likezinho. Aquele joinha assim, agora se não tá gostando, tá aqui porque, nossa, eu gosto de me ferrar vendo coisa que eu não gosto. Então aproveita e já dá o dislike. Já dá o dislikezinho, pra, assim, pelo menos você já mostra que não tá curtindo e tá continuando vendo. Igual eu quando tô vendo o São Paulo perder, não tô curtindo. Não tá gostando, mas tá vendo. Vou deixar mais um pouquinho. Você vai ler cartinhas? Vou ler a Eu vou pegar uma água, só um minutinho, tá? Vou esperar ela aqui, né? Enquanto isso, a gente vai ler as cartas de Cristo, tá? Um trechinho só, e aí a gente já vai fazer a transmissão em grupo aí da energia da unidade para todos nós, tá bom? Cadê o Kindle? Aqui está. Vamos lá.
Cartas de Cristo, que para mim é um livro poderoso, com uma linguagem poderosa, traz conceitos universalistas, né? Contribui muito para acessar esse amor crístico, universalista, independente de crença, credo ou religião. Tá? Então vamos lá, vou começar daqui, ó. Disseram, vamos ver. Disseram que você deve arrancar um olho daquele que arrancou o seu olho, mas eu digo que isso é uma insensatez. Se arrancarem seu olho e você igualmente arrancar o olho do seu rival, provavelmente em breve estará sem mão e sem perna. É melhor elevar a sua mente e coração ao Pai, Alá, a consciência divina. E por que está assim, Pai, Alá, a consciência divina? Porque antes, nessa parte do texto, ele estava mostrando essa visão universalista mesmo, como Cristo se manifestou em várias pessoas, em Maomé, né? Enfim, em vários outros seres, né? Como acessaram isso, então diz que era só partes, né? Então ele já começa a falar Pai, Alá é consciência divina aqui, né? E orar por ajuda e cura, assim como por proteção de qualquer desgraça maior. Então tá lá, ó. É melhor elevar sua mente e coração. Se você for pensar racionalmente, se não é melhor mesmo. Cara, você fazer isso, né? Seja ligeiro, pensa racionalmente se não vai ser bom até para você mesmo. Em primeiro lugar, vê se não vai ser bom para você, né? Pense em você um pouquinho nesse momento. Pensa se fazer isso, buscar a Deus, buscar orar pela pessoa, pense em você. Qual é o efeito em você? E reze também por seu adversário, pois qualquer mau sentimento que você tiver em relação a ele somente atrairá mais infortúnio e aflição para você mesmo. Perdoe-o, reze por ele e atrairá bênçãos para você mesmo. Não porque tenha agradado ao Pai, a Alá, ou feito a coisa certa, né? Não é porque, fiz a coisa certa, fazer, é isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Não é questão de ser uma coisa certa, é uma questão da lei, de como funcionam as coisas aqui. Uhum. É uma questão de causa e efeito, e você vai escolher a causa e o efeito, você tem o poder de escolher isso. Então não é para comprar o implante da bondade, Não, o implante do não. certinho, é só Menina, eu quero, assim as coisas em funcionam. primeiro lugar, eu né? quero parar de me ferrar. Tipo. Sim. Então, não porque tenha agradado ao Pai, Alá, ou feito a coisa certa, mas porque sua consciência trairá bênçãos para a sua vida. Estará realmente abençoando a você mesmo ao pedir bênção para os outros. Mas não deixe que isso seja o motivo pelo qual você o faz, ou a bênção será contaminada pelo interesse próprio. Eu sei que eu falei, né, me contradisse um pouco isso, mas é que assim, um primeiro passo pode ser que você faça por interesse próprio, depois você vai ver a grandeza de que Talvez para começar. fazer por outro. É que você precisa entender, em primeiro lugar, que isso está te ferrando, né? Então, já que de repente, né, você tem essa consciência e fala, não, eu não quero me ferrar. Aí você entende que você querer ferrar o próximo, né? Querer, porque não significa que você vai ferrar, tá ferrando a você mesmo. Então, é essa consciência que eu quis trazer, tá? Sempre, em qualquer situação em que se sentir ameaçado, detenha-se. Fica tranquilo, volte para o Pai, a consciência divina. Chame-o para que venha em seu auxílio e observe a libertação ser produzida. Ele virá com toda certeza. Então peça orientação. Só que demonstra também a sua disponibilidade de soltar essa sua forma de ver. Eu não quero ficar com essa percepção, eu quero a sua, me mostra. Pede de verdade. Humildade é isso, é você, não quero mais isso. Né? Arrependimento, né? Falei bem hoje, arrependimento. Arrependimento é isso, tipo, eu não quero mais pensar assim. Não quero mais. Não quero mais isso. Então me mostra, pede. Digo, sem temor de contradição, que se você vive dentro da proteção do Pai, Alá, consciência divina, porque irradia boa vontade e amor para todo mundo em sua vida, em seu país, inclusive para os chamados inimigos, nunca será atacado. É o que você falou hoje lá. Hoje lá não, agora há pouco aqui. Faz tanto tempo. Tempo e espaço. Nunca conhecerá a tristeza, nunca estará sujeito a nenhuma indisposição ou desgraça que a consciência humana cria. Olha que potência que está aqui. Que novas escolhas você vai poder fazer através desse conhecimento. Né? Se você puder escolher o que emanar para o seu inimigo, o que emanar para as pessoas, o que emanar para as pessoas que você considera errada, se você puder emanar a vontade de cura, de correção a todas elas, que elas possam ser o amor benevolente de Deus também. Se você puder emanar isso constantemente, desejar isso constantemente para ela, para as pessoas que te atacam, se você puder desejar constantemente que ela pare com isso, porque isso faz mal para ela, né?
Desejo muito que ela saia, que ela se liberte, Senhor, liberta ela desses pensamentos de ataque contra mim, né? Que ela possa viver em paz, que ela possa viver feliz, que ela possa realmente acessar a sua verdade, assim como eu estou buscando acessar a sua verdade. Nunca será atacado, o ataque não chega a você. A oração de São Francisco, ela traz essa ideia, e é sobre isso. Que escolha você vai fazer a partir de hoje, com essa consciência, das pessoas que te atacam? Quando você perceber que ela está na inconsciência, te atacando de alguma forma energeticamente, você puder que ela faz a sua oração fortemente para ela ainda mais forte. Aumenta o volume. Aumenta o volume da sua oração ali, da sua intensidade com aquilo. E tudo isso pelo simples detalhe que você não é um ser separado. É só por isso, porque você não está separado. E porque quando a gente está falando o outro, parece que é alguém fora de você. Mas ainda que a sua mente não entenda, esse alguém não está fora de você. Esse outro também é você. Por mais que a sua mente insista em dizer que o outro é o outro e você é você, que o inimigo é outra pessoa e você é outra, né? Está separado. É só um detalhe, você não é um ser separado. É por essa razão que essa lei funciona dessa forma. Se você ainda não chegou nessa compreensão, não tem problema. Pense em você, tá tudo certo. Como eu falei, não é à Começa toa, por aí, né? Começa por aí, tipo, pode, não tem problema nenhum. E depois você acessa o outro estágio, né? Começa por aí, não tem problema. Independente do nível que tá. Porque às vezes, assim, sabe, vem o pensamento, não, mas a pessoa não merece meu perdão. Vem isso direto. Mas, cara, não é sobre isso, sabe? Assim, não trouxe a compreensão, tá tudo bem. Então pense em você em primeiro lugar. Quem merece é você estar em paz, né? Então deseja paz para ela, né? De alguma forma você vai acessar por outros meios, né? Essa essa frequência. Uhum. Né? Vamos lá para a unidade, então? Bora? Bora! Quem não conhece ainda está aí no YouTube. Nós estamos hoje aqui reunidos. Deixa eu ver. Tchum, 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 tchum. Como é que eu ponho o view de galeria? Queria que eles vissem a galeria aqui, não dá? Vamos ver. Só aparece nós mesmo? Calma, que ainda tá. Acho que ainda não chegou. Aí, parece sim. Fechou. Tem algumas pessoas que não estão com a câmera aberta, então não aparece, tá? Mas elas estão enviando para vocês também, né? Temos aí Elias, Marilúcia, Lua, Débora, o Vilaica, Andréia, a Fê. Então, podem se colocar no estado de recepção da unidade. É uma energia amorosa, é uma energia crística que vai irradiar no seu ser. A gente vai estar enviando e você vai estar acessando isso de você para você mesmo também, tá? 3 dedinhos na testa, 3 dedinhos no timo. E vamos lá. Eu sou ativar união e unidade. Eu sou ativar união e unidade. Eu sou ativar união e unidade. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele tua verdadeira realidade e que eu possa receber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Eu creio e sei que isso é possível, isso é real, e sei que tu me proteges e me guarda no perfeito amor, e sei que o meu propósito final é te expressar de forma única, do meu jeito. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptível para mim, pois tu és inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. E sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E quando eu me abrir para receber, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu coração e espírito, entrando em ressonância. Confio meu ser e minha vida aos seus cuidados, entrando em ressonância com o divino agora. Eu sou união e unidade. Eu sou união e unidade de todos os meus sonhos, todos os meus desejos, todas as moléculas, células.
Que essa energia continue reverberando ao longo de toda a semana. Que cada um de nós possa perceber como Deus percebe os desafios e tudo que surgir. Eu sou, eu sou. E vamos voltando. Aquele sorriso no rosto. Venha. E vamos pra cima. Ei, que alegria. Todo mundo espiralando. Que glória, que energia. Respirar, respirar. Respirar. Gente, que alegria para mais um encontro, Gratidão, né? gratidão. Mais um dia, cada vez mais unidos em união e unidade, mais fortalecidos, essa que é a ideia, né? Não brigando pela realidade, mas criando uma realidade diferente, nos tornando mais fortes e poderosos, né? Que essa nossa energia, a gente possa expandir o nosso Wi-Fi do amor aí, nosso extensor, cada vez mais forte, né? E é isso. Um beijo aí para Silvana Dan, que chegou aí, o Bruno, todo mundo que esteve no YouTube, Neidia, todos que estão vendo também no E outro beijo espaço-tempo. exatamente, para quem está vendo pela gravação, né? Deixa os comentários que a gente tem recebido aí ao longo da semana, o que vocês têm achado dos vídeos, isso é bem importante para nós, essa conexão, né? E Gratidão. convido o povo aí, ou compartilhando ou falando comigo, meu, tô vendo um negocinho lá da hora, hein? Uma parada legal lá, tá me fazendo bem, é lá no YouTube, 20 horas, segunda-feira, pô, muito legal, um tal de Malaika, uma tal de Vini, um casal lá e mais um povo doido todo lá, chama lá, pessoal. Beleza? Beijos! Beijo, até semana que vem.